Bom, meu nome é Ricardo de Mello, trabalho já na 10 há 2 anos, já trabalhei mais de 6 anos como consultor de segurança da informação, hoje engenheiro na 10 Networks, e o meu passado mais recente de serviço foi trabalhando dentro de um banco aqui no Brasil. Bom, no mundo, os ataques são as maiores ameaças enfrentadas pelas empresas. Nesse slide, até a representação do tamanho e do impacto dessas recentes violações de dados que expuseram os dados de empresas e clientes. Temos exemplos aí do eBay, do caso do JP Morgan Chase, e isso acarreta custo, prejuízo. Não naquele slide anterior, mas como uma referência de um caso ocorrido em 2015, temos a violação do site Ashley Madison. E não é um site de relacionamento voltado para pessoas casadas que procuram casos. Para uma ideia, haviam quase 39 milhões de usuários registrados em todo o mundo. Esse opera aqui no Brasil, tá? Só em São Paulo foram quase 375 mil usuários que tiveram as suas contas invadidas. Mas eu estou falando que a intenção aqui não é nem demonstrar que houve a perda de dinheiro e prestígio da empresa, mas esses dados violados também resultaram em trauma psicológico e humilhação para essas vítimas. Então, tem uma corporação sem fins lucrativos, que é a Privacy Rights House, e ela rastreia essas violações desde 2015. E já mais de 4 mil violações e mais de 880 milhões de registros violados. Violações, no final das contas, podem resultar em investigação e custos de notificação com acompanhamento de serviço de indenização para as vítimas, por exemplo. E resultar em mais danos ainda à marca, com uma de receita, multas e ações judiciais. Isso até pode causar o fechamento da empresa. As causas das violações de dados em larga escala incluem malware, uso da informação privilegiada e threads avançados. Apesar de algum tipo de perda de dados que não envolve esses ataques baseados em rede, como, por exemplo, um roubo de um dispositivo físico, a grande maioria das violações de hoje é baseada em ataques cibernéticos ou em análise de brechas de segurança que a cada dia crescem exponencialmente através das conexões criptografadas. Com o grande crescimento das categorias de códigos maliciosos, que são malwares, que as soluções de antivírus tradicionais baseadas em assinatura final aparecem como um ponto ineficaz, que pode até causar o que a gente chama, hoje em dia, uma automutação do malware. Como resultado, as organizações cada vez mais precisam de análises avançadas para comunicações de rede. Pode ir para o auxílio de um sandbox virtual, por exemplo, para analisar usuários que estão saindo para a internet após a ocorrência de infecção, para simplesmente comprovar a atividade suspeita. Também espionagem interna nas organizações. Se compartilhar, vender, ou para mesmo até para o próprio uso, o funcionário guarda essas informações para o futuro. 55% desses roubos são através de acesso legítimo. Em verdade, esse abuso existe, é uma realidade. As pessoas que fazem esse tipo de roubo, obviamente sabem que se estão levando informações dos clientes, como, por exemplo, dados de cartão de crédito, fazendo algo ilegal. Por média, 76% das organizações são alvos dessas ações. E eles, com certeza, são consideradas ameaças avançadas e persistentes. Que todo tráfico necessita de inspeção.
Não interessa se é HTTP ou HTTPS. E existem equipamentos para essa função. E outros que têm a capacidade de descriptografar o tráfego e não são habilitados porque não foram projetados para esse número elevado de tráfego criptografado, que é a realidade do nosso dia a dia. Esses equipamentos são uma enorme degradação de desempenho. E quando começam a decriptar e analisar o tráfego, relatórios têm demonstrado que o desempenho de um file TN, por exemplo, cai mais de 75% quando editado um SSL intercept para análise do tráfego SSL. O inspection, por exemplo. Não mais tráfego SSL, que significa mais tráfego descriptografar, como também sendo utilizado mais cifras avançadas. Hoje, chaves de SSL e autenticação mútua, usando essas cifras mais rigorosas. Quando eu estou em cifras rigorosas, a gente está pensando não em cifras de 1024, hoje o 2048, mas com certeza mais e mais chaves SSL de 4.096 bits serão usadas. Isso, na verdade, acaba tornando ainda mais difícil o uso de um file para descriptografar o tráfego, sem que ele tenha aquela perda de degradação do desempenho. Demonstrar a realidade, nós temos até dados para compor o que está falando. Para isso, uma perspectiva para analisar o grande crescimento do tráfego SSL, em 2013 era aproximadamente de 25% a 35% do tráfego de internet que é criptografado. Essas têm sido revelações do Edward Snowden. Para o próximo ano, eu espero que mais de 67% do tráfego seja criptografado. Levando base às tendências das pessoas terem uma preocupação com seus dados pessoais, até fazendo uma referência que está na moda, que está agora no mundo, que é o termo bisbilhotar. Com certeza, a missa é que, quando a gente fala de dado criptografado, segurança, e que eventualmente quase todo o tráfego criptografado no futuro próximo. Mas eu acabei de falar, a premissa de criptografar o tráfego de segurança é somente uma premissa, não necessariamente terá trazido só o tráfego criptografado vai trazer segurança. Pelas quais as organizações começaram a criptografar o tráfego, como eu disse anteriormente, tem início de 2013 com o Snowden. Quando ele falou que diferentes organizações governamentais estavam bisbilhotando os cidadãos, usando um discurso motivado pela segurança nacional. Criou-se no mundo algumas preocupações com a privacidade. Muitos proprietários de aplicativos, de sites, como por exemplo o Facebook e o Google, começaram a criptografar o tráfego. Em 2012 também houve uma descoberta de que vários grupos em todo o mundo estavam testando um tipo de software de vigilância no tráfego web. Eles estavam explicitamente usando o YouTube e o Softlight como para injetar esses malware. Com dessas informações, agora tanto o YouTube e a Microsoft Live criptografam o tráfego, prevendo desse tipo de ataque que nós chamamos de man in the middle. Isso agora o Google também eleva a classificação dos sites quando está habilitado o SSL. Isso porque várias outras aplicações, vários outros sites começam a usar criptografia. Muitas organizações ensinam até o HTTPS, até mesmo devido ao que usuários se sentem mais protegidos quando eles veem um URL com HTTPS na frente. Bom, que tipos de ataques estão escondidos? Os cyberataques podem se esconder em tráfego SSL. Hoje já é aberto que os mal intencionados estão utilizando desse grande número de tráfego para fazer ataques. Este ano, mais de 67% do tráfego da internet já é criptografado
de acordo com a companhia Sandvine. Mais de 50% dos ataques usam criptografia para contornar os controles de segurança ao ano que vem, até 2017. E a verdade chega a ser uma estimativa até meio conservadora, tá? A gente acredita que a porcentagem de ataque eram, na verdade, mais próxima à porcentagem de tráfego criptografado. Então, por isso, provavelmente, mais de 2/3 de todos os ataques usarão criptografia para contornar a solução de segurança. Está falando esse tipo de ataque, usar criptografia, pessoas mal intencionadas usando de forma de ataque. 80% das empresas, das organizações que possuem FAR, ou qualquer outro tipo de produto, não está descriptografando o tráfego SSL para análise. E fica que mesmo que as organizações tenham investido na segurança, a análise na maioria do tráfego não está sendo feita adequadamente, porque não é feita a decriptação do tráfego SSL. Tipos de ataque que eu estou falando. Bom, tem alguns tipos de ataques que podem se esconder no tráfego SSL. Por exemplo, informações escondidas no SSL. Basicamente, os usuários internos têm hoje um monte de opções diferentes para tentar obter dados das organizações usando criptografia. Para roupas corporativas, internas ou de clientes, existem opções que incluem desde o envio de dados através de e-mail baseado na web, como Yahoo, Mail, Microsoft Live, que podem facilmente enviar um access para um de e-mail diferente ou também para os amigos. Eles carregar arquivos confidenciais para sites de compartilhamento de arquivos, como o Dropbox, iCloud, OneDrive, e todos esses sites usam criptografia. Além disso, podem compartilhá-lo através de aplicativos de mensagem instantânea, que também usam criptografia. O ataque que pode se esconder em tráfego SSL é a distribuição de malware através de sites de mídia social. Hoje, todos os sites de mídia social, incluindo, como exemplo, o Facebook, Twitter, LinkedIn, todos usam SSL. As principais ameaças dos meios de comunicação sociais são a propagação de malware, liking, vazamento de dados e spam. Likejacking, especificamente, é um novo de ataque. Significa que enganar os usuários para ele postar uma atualização de status em redes sociais. O usuário pensa que está somente visualizando ou visitando uma página do cliente, desencadeia um script em segundo plano para fazer esse tipo de compartilhamento. De ataques, o terceiro tipo de ataque aí são os malwares que podem ser anexados nos e-mails ou em um app de instant message. Esse é o mais básico, conhecido tipo de ameaça. No fim das contas, se você está vendo seu e-mail e pode ver anexo na sua tela, você pode abri-lo e infectar a sua máquina com essa ameaça. O quarto de ataque que pode se esconder em tráfego SSL são apps web e ataques de DDoS. Como mais e mais sites começaram a apoiar a criptografia, a maioria das organizações que estão protegendo os aplicativos web estão oferecendo suporte SSL. Todos os ataques web, como o SSL Inject, o CrossScript, ataque força bruta nas páginas de login, eles podem ser executados sobre SSL. E as organizações que possuem o AF, por exemplo, Web Application habilitado, precisam descriptografar o AF antes de analisar. Ou spam. Ou de ameaça, e às vezes usando um conjunto de aplicação, os atacantes também podem contornar as filtros de segurança usando um ataque de DDoS, usando SSL. Provavelmente eles tentam sobrecarregar o servidor web ao realizar um flood no HTTPS. Ou fazer ataques de renegociação do SSL que vão sobrecarregar e derrubar o servidor e a aplicação web. Provavelmente uma das mais interessantes ameaças, que é a exclusão de dados, feita por invasores, bots e malwares, que nada mais é do que o envio de dados de forma não autorizada, escondido novamente em tráfego SSL. Vamos começar alguns anos atrás, com um tipo mais básico, quando alguns das avançados trojanos
financeiros, um dos mais avançados trojanos financeiros apareceu. Na maioria das vezes, assim que a infectada, ocorre sua comunicação com o centro de comando e controle. São do malware. Explicitamente, usar a criptografia para se comunicar com o centro de comando e controle. Mas os Zeus, entre outros botnets, podem usar a criptografia para enviar dados para os servidores de comando e controle. Até que produtos de segurança no passado foram capazes de verificar os endereços IPs mal intencionados e conhecidos, e eles iriam identificar o tráfego, então detectar a infecção e limpar. O problema é que a comunicação é muito mais avançada. Podem usar mídias sociais, ou sites de compartilhamento, ou e-mail para extrusão. Como no ano passado, pesquisadores identificaram um complexo backdoor que atingiu os sistemas operacionais do Mac. E criminosos estavam usá-lo para emitir um monte de comandos diferentes. Ele tinha infectado mais de 17 mil endereços IPs do final do ano passado. Uma vez que foi instalado, tem lá com o servidor de comando e controle, e para fazer a atualização do malware. Mas para identificar esse servidor de comando e controle, que sempre está mudando para ele não ser identificado, ele iria para um site. Esse é um site chamado reddit.com. Site de publicações sociais de usuários que podem divulgar materiais da web, enfim, outro tipo de compartilhamento usado. Então, executar uma consulta para procurar uma página da web que continha uma lista de servidores draft. Em seguida, existia uma conta dentro do servidor da Minecraft que dava a lista com servidores de comando e controle mais recentes. Isso é apenas um exemplo de como o malware pode sair e começar a receber informações ou comunicar-se para pegar as informações através de criptografia. Criptografia, se analisada, você simplesmente vê apenas um usuário indo para a parte da Reddit, que provavelmente, na maioria das vezes, seria legítimo. Funcionamento. Decriptografar o tráfego é necessário? É uma necessidade? Não é necessidade, ela é crítica. A análise é o ponto mais crítico nas soluções de segurança atuais. Por quê? Porque o uso da criptografia fornece uma cobertura perfeita e também cria um phishing convincente com o qual os usuários são enganados. Só que os investimentos em segurança cibernética estão falhando mais uma vez. Se estão utilizando uma solução de decriptação, se não estão utilizando uma solução de decriptação para compor um investimento realizado, por exemplo, em firewalls de última geração, em soluções de prevenção, detecção, de intrusão, em soluções avançadas, como soluções de sandbox virtual, no exemplo, é o FireEye, ou produtos de gestão e de eventos de segurança e informações, o CIEM, e como na prevenção de perdas de dados, o DLP. Apesar de em todos esses produtos, a eficácia desses produtos sempre dependendo da análise do tráfego criptografado. O que a Networks pode ajudar? Networks, nós fornecemos um Security Web Gateway. O Security Web Gateway é um produto, é o CFW, Security Web Gateway. Quando a gente fala CFW, significa Converged Firewall, que é uma perfeita de um avançado hardware para dar performance nas adequações SSL dos dados, tem contrapartida um firewall de camada 4 e um ADC, um Application Delivery Control integrado, com todas as features de aceleração de aplicação integradas e como também as features de segurança, como OS, Web Application Firewall, DAF, essa Application Firewall, e lembrando que isso tudo a Network fornece numa única plataforma. Também não podemos esquecer de algumas features de Security Web Gateway, que é o feature de OL, integração ICAP, entre outros. Lembra a política da 10 Networks? A gente é All Inclusive License. Você compra o equipamento e só configura e usa o feature que desejar, sem custo adicional. Para que isso? Para detectar malware, facção SSL,
um proxy explícito, fazer filtro de URL. Para esse filtro de URL funcionar corretamente, então nós temos que ter uma classificação, uma categorização das URLs e um fato de rede. Tudo tem que ser feito de um deployment inline e não inline, de uma forma mais fácil e flexível. Tem uma combinação de todos esses itens em uma única plataforma para obter sucesso. Para identificação e bloqueios de threads, como malwares e botnets, o SWG também tem uma proteção bidirecional de proteção para a web, a proxy reverse, o web proxy. Nós conseguimos centralizar a proteção e as soluções de segurança da rede, o controle granular do acesso, controle de filtro de URL, utilizando uma classificação, e o auxílio, também auxiliar com proteção de antivírus, o TILCAP. Tudo integrado, mas pode ser integrado como uma solução. Bom, brevemente, 3 deployments. Uso em Layer 2, em Layer 3 e TAP, em Port Mirror. Em 2. Bom, para um único dispositivo 10, usando CL Insight, que é a interceptação e detecção do site, e usando o Security Web Gate, nós portamos a configurações em partições. Rendimento geral, também podemos chamar de criação de contextos ou instâncias, como o mercado comumente chama. É como se fosse uma virtualização de camada 3. Assim, temos um único dispositivo com múltiplas partições utilizando o balanceador de carga. Temos com uma partição descriptografar o tráfego, enviar, por exemplo, para um CIEM, e tem uma outra partição da 10 com o Security Web Gator. Encaminhando em seguida para o firewall ou IPS examinar e posteriormente enviar o tráfego legítimo para outra partição do SSL da 10, poder criptografar os dados novamente e enviar para a internet. Não é a complicação, não existe a complicação. É uma forma muito fácil de implementar dentro de uma única solução, dentro de um único device. Essa ação de camada 4 podendo ser completamente transparentes. Suporte de configurações mais complexas, como uma integração ICAP. Com ele, nós podemos descriptografar o tráfego através de um produto de prevenção de perda de dados, DLP, que pode seguir e inspecionar o tráfego inline através de ICAP. Então, a ação de entrega do Security Web Gate da DES pode ir para um PS, novamente, para um firewall ou dispositivo de segurança inline para inspeção. E, posteriormente, temos uma outra partição para entregar os dados criptografados novamente e na internet. Tudo em Layer 3, sem alteração dos pacotes. Mirror. Nosso funcionário de implantação é descriptografar o tráfego e enviar para dispositivos de segurança inline e não inline. Nessa partição descriptografar o tráfego e através de uma porta espelhada para um dispositivo inline ou dispositivos não inline. É um ponto único na rede para fazer esse tipo de decriptação e passar para outros para fazer análise. Descriptografa o tráfego para o WebGate seguro e para o sistema de prevenção de intrusão, o firewall novamente. Então, novamente, uma segunda partição da 10, recriptografa os dados e envia para a internet. Bom, então, com a 10 é possível detectar malwares. Com o serviço, nós temos um serviço integrado da parceria com a Webroot. E com essa parceria com a Webroot, ainda a gente mantém a conformidade de todos os dados sensíveis encriptados, provendo uma categorização de mais de 460 milhões de domínios, com 83 tipos de categorias de websites, utilizando uma engine avançada de aprendizado para a classificação de mais de 2.500 URLs. Com essa, é possível bloquear as categorizações de botnets, de malware, de
tudo isso, tecnicamente falando, embutido na solução sem as funcionalidades. Utilizar essa categorização para outra função, que é o filtro de URL integrado. Podemos correlacionar os usuários. Por exemplo, com as categorizações de URL, podemos criar uma header default que se para toda a rede. O usuário acessa, mas baseado nessas categorizações proibidas de URLs. Essas URLs, acaba que as URLs de destino ficam muito mais efetivas. Porque podemos ter mais eficácia na configuração do SSL Insight. Sobre a configuração do SSL Insight, vamos verificar o seguinte: a descriptografia do tráfego SSL, normalmente, lembrando, é feita somente uma vez. Inspecioná-lo pode ser feito várias vezes com direcionamento do tráfego para outros players. Como é que foi esse intercept? Que acessa uma das partições 10. Em uma das partições da 10, o cliente está acessando na porta 443 de HTTPS. A partição do equipamento pega esse tráfego, decripta esse tráfego, feita a decriptação, ele passa para algumas outras soluções de DP, ODS, TM, para outra porta, a porta 80, por exemplo, é para esses devices. Esses devices fazem análise, limpam o tráfego, enviam via roteamento para outra partição do A10, que esse tráfego entra novamente e passa para a internet. Como referência, temos que ter o que para essa solução ser perfeita? O certificado usado para fazer essa interceptação do tráfego cliente, no browser do cliente, nós temos que ter o mesmo certificado utilizado pelo ADS. Caso haja esse certificado no browser dos clientes, logicamente o browser vai reclamar falando que tem uma interceptação de dados. Essa gerência que é feita pode ser feita via uma solução do AD, por exemplo, da Microsoft, pode distribuir via política todos esses certificados para os seus clientes internos e assim a gente fazer a interceptação. No final, integrado com a solução de SSL, temos um filtro de proxy explícito. Então, configurar um A10 um proxy explícito. Podemos falar os acessos dos clientes para os hosts com base em lista de sources clientes, permitidos e destinos. Por exemplo, aplicativos URLs. E mais, a gente consegue isolar e filtrar os usuários indesejados dentro de uma rede. A gente consegue configurar os usuários pré-definidos e destinos que podem acessar aqueles aplicativos URLs. Podemos logar os registros de acesso a HTTP para de auditoria futuro. Lembre que tudo é integrado para trabalhar com a SSLI. O segredo é o nosso sistema profissional ECOS, que integra e as features perfeitamente. O funcionamento escrito parte do princípio que o sistema ECOS intercepta a requisição HTTP originada dos clientes. Então, a partir dessa interceptação, há uma validação de origem do destino. Se a origem do destino forem válidos, então a requisição é aprovada e enviada para o destino. No caso de uma URL ou uma string que pode ser até configurada, a requisição HTTP sendo aprovada, o sistema profissional ECOS A10 consulta um DNS para obter o endereçamento IP a URL. Se o destino não forem aprovados, a requisição HTTP é dropada. A ação nos browsers dos clientes pode ser feita de modo transparente. E iremos integrar e configurar o conjunto de proxies explícitos com a ação de filtro de URL. Nas organizações podem até solicitar que alguns sites não sejam decriptografados. Como assim é que você está dentro de um órgão do governo e você está utilizando a solução para fazer decriptação de dados. E as pessoas vão acessar bancos, exames, e são coisas particulares que são protegidas para que seja dos clientes. Como a gente pode fazer essa integração? A gente pode integrar o URL filter com o proxy explícito. Então, a gente consegue fazer que com todo o tráfego que seja categorizado como ou como exames, resultados de exames,
passados para frente sem sofrer a decriptação. Então, sites categorizados como governo, como banco, como passam pelo A10 sem ser feita a categorização. Com a categorização, nós temos que fazer a aplicação, por exemplo, de e-mail. Tudo que for e-mail, nós vamos fazer a interceptação e abrir para verificar pela solução de um DLP, verificar se está algum documento sendo roubado. Fazer o link entre grupo de usuários e categorização. Viu? Como eu dei exemplo anteriormente, a gente consegue colocar um grupo de usuários com permissão a específicas categorizações de acesso à internet. O grupo de usuários só vai ter acesso aos sites de portais, e mais nenhum outro site sem ser categoria governamental ele pode acessar. No final, a A10 agrega tudo isso ao seu cliente e a ação do Security Aggregator com o SSL Intercept. Bom, razões por que os clientes escolhem A10. No empenho, com a segurança avançada de recursos de rede, nossa capacidade de apoio, a descriptografia, o SSL, bem como o balanceamento de carga e as features utilizadas para a Security Aggregator. Lembrando, não possuímos licenciamento na nossa solução. Isso desde o balanceamento até as features do WAF e SSL Insight, todas são habilitadas com seu desempenho total e configuradas de acordo com a necessidade do cliente. Temos uma solução flexível na nuvem e implementação de APIs. Então, basicamente, tem RESTful. Tudo isso é construído em cima de APIs. Cada comando que você pode fazer via CLI no equipamento, você também pode usar nas APIs que fornecem hoje interação sem precedentes com ferramentas de gestão. Temos uma grande quantidade de dados de telemetria e visibilidade. Também um projeto eficiente de centro de dados, onde todos os nossos devices podem até mais de 150 GB de throughput para aplicação. E ficando com chave de ouro, temos o suporte técnico. O nosso suporte técnico é um suporte técnico que é diferenciado no mercado, pois o primeiro atendimento já é feito por um engenheiro de nível 2. Então, a maioria dos suportes técnicos são resolvidos diretamente com a primeira chamada. Reforço de necessidade, a visibilidade que as organizações precisam para o Security Aggregator, com que é segurança. As relações de dados hoje estão aumentando. Nossa tecnologia SSL Insight fornece a visibilidade necessária para descobrir que tipo de ataques e evitar esse tipo de violações. O tráfego hoje passa por muitos dispositivos de segurança eficazes, como eu disse. A qualidade de criptografia de tráfego SSL no firewall habitual degrada a performance, enquanto a solução da A10, o SSL Insight, fornece 10 vezes mais desempenho. Não há lentidão na sua rede. E, na verdade, provavelmente, ele vai agregar a performance aos seus dispositivos existentes de segurança. Então, você não seja uma próxima vítima desses ataques, você tem algum tipo de solução para descriptografar o tráfego SSL e agregar como a segurança de WebGate. E a A10 Network está junto para agregar e fornecer todos esses itens numa única plataforma. A gente pode ter aí a informação na página da A10 que vocês baixar um datasheet de Security Aggregator. Temos a parte de VTunder, que a gente pode acessar e licenciar uma máquina virtual baixada diretamente do site. Então, essas informações podem, eu vou colocar meu e-mail no final, pode passar diretamente para mim que eu posso responder. Vou perguntas e respostas, algumas perguntas. Um minuto. Bom, a ação é um serviço à parte. Então, como eu disse anteriormente, é uma parceria com uma solução da Webroot. Então, temos essa atualização, é uma assinatura, é agregado ao 10. Então, você vai fazer essa consulta no Boot e trazer toda essa lista diariamente, periodicamente atualizada, para ser feita essa análise
em conjunto com a 10. Apesar de ser uma assinatura à parte, que é a DNS, para essa parceria, nós também podemos criar nossas próprias listas. Se você quiser criar uma ação, que é a categorização do andar 10, você pode dar uma categorização e implementar diretamente dentro do produto da 10. Tá? Então, não tem a gente ficar fechado a assinatura com a parceria da Webhoot. Tá? A gente pode ter nossas próprias listas de categorizações. File pode figurar com a solução. Então, que a gente pode habitar em conjunto com a solução de Security Web Gateway, File chamada 4. Sim, eles podem ser habitados junto com a solução. Novamente, nós temos a capacidade de acionar o equipamento. Então, a gente tem essa habilidade de chegar e fazer um particionamento, cada equipamento fica ao lado de gestão de roteamento, nós conseguimos subir templates para conceitos, a gente consegue dimensionar cada partição, não como alguns outros players falam de memória e disco, não, a gente consegue dimensionar conexões por segundos, a gente consegue dimensionar throughput dentro de cada partição, para que não haja concorrência entre as partições. A gente tem ainda agregado aí a nossa solução, a gente consegue fazer um virtual chassi. O que seria esse virtual chassi? Nós conseguimos integrar de 2 a 8 equipamentos em conjunto, cada necessidade. Então, o cliente comprou um par de equipamentos, não está dando conta do recado hoje em dia, a gente consegue agregar mais 6 equipamentos para essa agregação de throughput, caso seja a necessidade do cliente. Outra pergunta, as features do ADC funcionam com todas as... Então, as features do ADC, sim, todas as features do ADC vão ser habilitadas por default. Novamente, elas existem, é só configurar. Run cache, persistência, camada de cookie, camada set, connection reuse, conseguimos configurar, conseguimos colocar também Web Application Firewall, de SLB, inclusive Global Server Load Balance. Nós então conseguimos implementar o Global Server Load Balance. Então, nossa solução já vem englobada para ter o banhamento entre sites. Bom, desculpa. Bom, tá aí. Caso queiram entrar em contato, mandar alguma outra dúvida, alguma pergunta que pode surgir posteriormente, fiquem à vontade em mandar. O e-mail aí é rdmela@adesnetworks.com. E muito obrigado pelo tempo de vocês. Espero que tenham agregado algum conhecimento, agregado as nossas funcionalidades para chegar na solução de vocês. Obrigado.